Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, mais um pós-jogo que estamos aqui, eu na companhia de Felipe Miranda e Helenilson Dantas, que vão entrar aqui nessa conversa logo mais. E eu te peço para que, desde logo, você que está acompanhando a gente no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber todo o conteúdo que a gente postar por aqui. Não deixe de papocar o dedo nesse like, porque a cada like que a gente ganha, a gente consegue dizer para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e consegue chegar a mais e mais tricolores. Para você que acompanha a gente nas plataformas de áudio, as plataformas de podcast, a gente está com um resultado incrível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, e esse fim de ano, normalmente, a gente vê muita retrospectiva e tem sido muito interessante ver tanta gente com Glória e Tradição entre os seus podcasts mais ouvidos, né? Então, eu te peço novamente para seguir com a gente, para não perder nenhum programa, para se inscrever, para se fidelizar, digamos assim, na sua plataforma, na plataforma que você usa. Eu sei que no Spotify, no caso, você passa a seguir, né, os podcasts, e aí todos os nossos programas vão estar no seu feed. Então eu te peço para que você favorite o Glória e Tradição, siga o Glória e Tradição em todas as plataformas agregadoras de podcast, siga a gente também nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram pelo mesmo @, Glória Tradicão, tudo junto. Esse é um pós-jogo de Fortaleza 0, Corinthians 0. O segundo empate que a gente tem aí numa sequência dentro de casa, né? Foram 6 pontos disputados dentro de casa e apenas 2 conquistados. Fortaleza segue na 9ª colocação com 30 pontos, mas vê a galera ali que vem do sufoco, a galera ali que está atrás, a gente olha no retrovisor, todo mundo chegando cada vez mais perto. A gente vem batendo desde o início desse campeonato, que esse campeonato, com todas as adversidades e complexidades que ele traz consigo, ele também tem sido marcado por muito equilíbrio. E isso é um pouco assustador, porque a distância, uma pouca distância da gente para a zona de rebaixamento pode passar uma sensação ilusória de tranquilidade. Então a gente tem que estar atento ao andamento, né, das rodadas que seguirão. A gente que está aí na 24ª rodada, é a 24ª ou 25ª? Eu não estou lembrada agora, eu acredito que seja a 24ª. E temos o quê? 14 rodadas pela frente. Ainda tem chão e a gente tem que torcer para que o Leão engate de vez sob o comando de Marcelo Chamusca. Eu vou logo aqui cumprimentar, enfim, os nossos companheiros Felipe Miranda e Helenilson Dantas. Sejam bem-vindos, amigos. Falo com você primeiro, Felipe. Pois é, né, Thaís? É sempre uma honra estar aqui presente hoje com você, com o nosso amigo Helenilson, seu nosso amigo Saulo. E, pois é, eu acho que se tem uma palavra que a gente pode definir o jogo de hoje é frustrante, sabe? Eu acho que foi isso mesmo, porque a gente viu um Corinthians que pelo nome, é o Corinthians, mas, poxa, pela fase deles do campeonato, a gente não pode também se assustar com o time deles. É claro, eles estão em 10º colocado agora, a gente também e a gente é o 9º, né? Estamos coladinho ali na tabela. Mas, no final das contas, a gente viu que o empate acabou meio que, não diria representa. Eu acho que posso dizer isso. Representou o que foi a partida. Porque se teve um Corinthians que no segundo tempo pediu muito para levar o gol, o Fortaleza nesse segundo tempo errou tudo na tentativa de fazer ele. Então, no final das contas, ficou essa frustração grande desse empate em casa. São 2 pontos que a gente poderia muito bem, seriam muito bem-vindos, aliás, no campeonato. Infelizmente não vieram. Agora, olhar de novo para a tabela, tomar cuidado, porque novamente jogamos cedo. Novamente, a rodada ainda vai acontecer, toda no final de semana, tem jogos até na segunda-feira, e a gente vai ter que torcer aí, fazer famosa secagem, né, pra a gente não perder essa 9ª posição, ou pelo menos não sair da primeira página da tabela. Mas vai ser difícil segurar. Enfim, passa adiante. É isso mesmo, quando a gente não faz o nosso dever de casa, a gente tem que torcer para que os outros também não façam, né, a gente fica na mão da rapaziada. Seja bem-vindo, Helenilson, tudo bem? Tudo jóia, beleza? Prazer mais uma vez estar aqui. Thaís, Felipe, toda a torcida do Fortaleza que escuta o Glória e Tradição, para ouvir a gente de novo falar de mais um resultado que não agradou, né? Assim como no último jogo contra o Goiás, a gente mais uma vez saiu de campo com a sensação de que poderia ter conquistado os 3 pontos e ficou aquele gostinho de quero mais. Mas como o Felipe falou, a gente enfrentou o Corinthians que não tá essas coisas todas, né? Fica aquela sensação de enfrentar um time grande, mas que não está no momento tão importante assim, tão
tão, digamos assim, merecedor de um tamanho respeito, né? Mas, cara, a gente tá na Série A e vamos embora. Tem mais 24ª rodada, como a Thaís falou, aí tem o quê? Mas pela frente são mais 14 jogos, né? Mais 14 jogos, então a gente ainda vai ter muito o que conversar até o final do campeonato. E a situação hoje na tabela, por enquanto, ainda não é da gente sair correndo aí com as mãos na cabeça, né? Então, mas hoje vamos se dedicar a falar mais sobre o jogo. Daqui a pouco a gente vai destrinchar e ver por que a gente não conseguiu sair de campo com a vitória. Engraçado que esse foi mais um daqueles jogos que tentam nos lembrar para a gente colocar o pezinho no chão e cair na real de que a nossa luta aqui, no nosso segundo ano de Série A, é permanecer na elite do futebol brasileiro, né? Óbvio que a maneira como o Fortaleza começou o campeonato indicava que a gente podia sonhar com mais. Mas muita coisa aconteceu do início até agora, tanto em termos de queda de desempenho, de eliminação na Copa do Brasil, até a saída do ex-técnico e chegada do Chamusca. Eu acho que a maneira mais fácil, mais preguiçosa e confortável de se analisar essa partida seria dizer que o Fortaleza vem numa sequência de queda de desempenho. E quando eu falo de desempenho, não é resultado, é desempenho mesmo em campo. Só que, como eu disse, eu acho isso uma análise preguiçosa, porque o que a gente produziu hoje, a maneira como a gente conseguiu produzir e os números que são exatos, né, que não se contestam, na verdade, indicam que o Fortaleza podia ter saído vencedor dessa partida. E se uma bola daquela entra, uma bola do Oswaldo entra, uma bola do David entra, a gente poderia estar aqui falando de que, enfim, parece que o Chamusca está pegando o jeito do time. Não entrou. Então, mais do que pensar que há uma queda de desempenho, eu acho que a gente tem que analisar que qualquer um que pegasse o bonde andando da maneira como o Chamusca pegou, e principalmente substituindo um técnico que nos deu tudo de 2018 até aqui, seria difícil. É como a inglória missão que teve Domenech Torrent na substituição de Jorge Jesus no Flamengo, né? A paciência do Domenech já era curta, começou curta, porque ele estava ali para substituir um cara que tinha dado tudo. E aqui eu acho que a gente não pode cair no mesmo erro. Eu tenho minhas ressalvas à maneira como o Chamusca tem mexido no time, mas eu acho que a gente não pode recorrer a essa análise preguiçosa de que o time tá caindo de desempenho, isso aí é um entregador de colete e a gente vai cair para a Série B. Eu acho que não é por aí. Definitivamente, Fortaleza tem outros problemas que perpassam o comando técnico, e a gente vai analisar aqui. Vamos começar então com a escalação. A gente segue mais ou menos um roteiro no nosso pós-jogo, e de surpresa a gente pode falar que foi o retorno do Paulão no banco de reservas, né? O Paulão volta desse período de isolamento, esse período que ele teve Covid, para o banco de reservas. Eu imagino que ele tenha tido uma infecção, uma contaminação por Covid, por coronavírus, perdão, sintomática, né? Que ele tenha efetivamente sentido os efeitos da doença. Porque se tivesse sido algo assintomático, como foi, por exemplo, com o Yuri Oswaldo, eu imagino que ele retornaria de imediato, ou deveria retornar na vaga do Wanderson. Se ele teve realmente essa doença de uma maneira mais pesada, digamos assim, é de se compreender que ele não tenha retornado de pronto nesse primeiro jogo em que foi novamente relacionado, porque a gente sabe dos efeitos, principalmente respiratórios, que a doença tem. Então, é dessa forma que eu estou tentando acreditar a presença do Paulão no Wanderson, no banco, perdão. E aí a gente veio com o Wanderson na zaga e Beckson no lugar de Wellington Paulista, que também está contaminado. Eu queria que vocês me passassem as primeiras impressões de vocês, logo quando vocês viram a escalação, e como que vocês imaginaram que o Fortaleza iria chegar para esse confronto diante do Corinthians. Primeiro você, Lenilson. A escalação, quando eu vi, eu não senti nenhuma surpresa com relação ao Wanderson jogar titular. Foi exatamente isso que eu imaginei. O Paulão está se recuperando da Covid. O Wellington Paulista fora de combate também pelo mesmo motivo. Ele optou pelo quarteto de ataque que a gente já está acostumado a ver jogar, manteve o esquema, né?
os dois volantes os de sempre, e os laterais, na lateral direita também sem opção, né, só o Ting, e na lateral esquerda, que a gente também já sabe, tanto faz um como o outro, né? Então, assim, com relação à escalação de iniciar o jogo, a gente não tem muito o que se surpreender, não tem como, né? Então, a gente pode até reclamar ou se surpreender de substituições no decorrer da partida, do tempo das substituições, tudo bem, mas com relação a iniciar o jogo, acho que a escalação é essa, e a escalação que começou o jogo, que fez realmente acontecer quando a bola rolou, a gente podia ter saído na frente do placar. Hoje, inclusive, eu acho que a gente não começou o jogo mal taticamente, a gente começou um jogo taticamente do jeito que a gente já conhece, que a gente sabe que o futebol flui daquela maneira. Eu acho que hoje foram mais deficiências individuais que comprometeram o resultado do que o próprio esquema tático, seja ele do começo do jogo ou no decorrer da partida que a gente viu aí depois de algumas substituições. Perfeito, assim, para passar a bola para o Felipe, eu já faço um comentário, amigo, e eu queria que você analisasse por essa perspectiva, é que fala-se muito do cuidado que o Chamusca tinha que ter em não chegar com o pé na porta, né, em preservar alguns pilares que faziam parte da filosofia de jogo do Rogério Ceni, até pelo fato de que a gente vinha jogando daquela forma há muito tempo. Em contrapartida, hoje o Chamusca recorreu a um meia de criação, algo que o Fortaleza não está tão habituado a utilizar. A entrada do João Paulo deu uma certa mudada ali no segundo tempo e foi um bom desafogo para o nosso setor ofensivo. Felipe, tu acha que o Chamusca vem sendo muito conservador na maneira como ele está abordando e dispondo, né, formando o time nos confrontos que tem enfrentado? Sabe, Thaís, eu acho que você foi muito feliz na escolha da palavra. Acho que ele está sendo exatamente isso, conservador. Se teve ousadia hoje, na minha opinião, foi muito tarde. Que foi exatamente naquela substituição em que ele colocou Ederson e Mariano, e ele tirou Wanderson e, salvo engano, Romarinho também saiu na oportunidade. Foi muito tarde, sabe? Na minha opinião, acho que ele devia ter mudado mais cedo, porque ele passou, acho que, salvo engano, 8 minutos, por favor, me corrija se eu estiver errado, com um jogador a mais. Então, ele teve a oportunidade de colocar o time para cima ali. Pode parecer, sei lá, a viúva do Rogério Ceni, ou coisa do tipo, o pessoal vai dizer isso. Mas a verdade é que, se fosse o blindado ali, com certeza ele teria mudado. A gente conhece ele, a gente sabe qual seria a atitude dele. Agora, o Chamusca tomar essa atitude, eu acho que reflete exatamente o significado da palavra conservador. Ele quis, não sei se ele estava com medo de levar um gol, mas, poxa, o jogo pedia isso. Ele tinha a oportunidade de fazer isso, mas infelizmente não fez. Então eu acho que realmente, Thaís, eu concordo, eu acho que a escolha da palavra foi muito boa. O Chamusca está sendo muito conservador, foi hoje, e a gente teme que ele continue sendo assim. Afinal, o Fortaleza ele precisa de tudo, menos ser conservador, ele tem que ser ousado, o Fortaleza. O Fortaleza é aquele time que, quando ele está jogando contra um adversário ou do mesmo nível ou um nível inferior, é aquele time que vai para cima. Se o Fortaleza joga com um adversário mais forte, o Fortaleza sabe se defender, mas espera a hora certa para atacar. E eu tô notando que isso tá desnivelado com o Chamusca. Com o Botafogo deu certo, porque o Botafogo realmente era muito frágil. Por isso deu certo. Com o Vasco, que é um time também do mesmo nível, mas na minha opinião um nível um pouco abaixo, não deu. Nós não conseguimos finalizar. Finalizar bem, dizendo. E o que aconteceu hoje? Também não finalizamos bem. São aquelas coincidências. Você, isso é uma coincidência. Não, começa a se tornar padrões. E a gente tem que tomar atenção com isso. Não sei vocês, mas na minha opinião, eu acho ele muito conservador. Beleza, então, a gente começa agora então no primeiro tempo, o Fortaleza que começou melhor do que o Corinthians, a gente foi ali com uma proposta de um jogo mais reativo, de saídas em contra-ataque, explorando as velocidades dos nossos atacantes. O Corinthians, por sua vez, é aquela coisa, né, o Corinthians ele tem uma dificuldade gigantesca de criar. Estava sendo assim com o Thiago Nunes, após a saída de Thiago Nunes, o Wagner Mancini vem enfrentando as mesmas dificuldades. Então, era um time que queria propor, que ficava com a bola, mas que não conseguia ser nem um pouco efetivo. A gente também pode falar que o Fortaleza, pelo menos na minha concepção, teve uma disposição tática defensiva
segura, bem postada, apesar dos apavoros que a gente sempre está sofrendo por conta do Wanderson. Para mim, o Wanderson é um capítulo à parte. Eu queria que tu, Helenilson, analisasse ali aquele primeiro tempo. A gente teve, como eu falei, esses 20, 25 primeiros minutos de maior imposição do time tricolor, mas meio que o Corinthians foi buscar, e a gente que no início estava ali numa linha alta, né, tentando marcar e pressionar a saída de bola do Corinthians, a gente mudou um pouco de postura e passou a adotar, baixou um pouco as nossas linhas e passou a ceder espaço para o Corinthians. Foi nesse momento que a gente cedeu campo para o Corinthians, que talvez o Corinthians conseguiu, o time paulista conseguiu equilibrar um pouco ali o duelo. Eu queria a tua análise desse primeiro tempo. O primeiro tempo eu acho que foi uma parte do jogo focada principalmente no Oswaldo, né? A gente teve os melhores momentos do nosso primeiro tempo foi quando o Oswaldo tentou ser agudo, e foi, né? Infelizmente errou nas finalizações, né? A gente notou também que a nossa arma estava funcionando, que era a velocidade, mas infelizmente estava faltando o detalhe de posicionamento, que às vezes deixava alguém impedir e tal. Eu acho que assim, cara, foi um primeiro tempo. A gente vai já chegar no segundo, mas eu acho que o nosso primeiro tempo foi melhor do que o segundo, tá? E era o momento para a gente sair na frente do placar. Eu acho que se a gente consegue, agora também dizer assim, se vaca voasse, chovia leite, né? Mas se a gente consegue, em um daqueles lances, abrir o placar, vocês iam ver que eu tenho certeza que o jogo seria uma dinâmica totalmente diferente, e essas marteladas que a gente deu nessas tentativas, às vezes até treslocadas de correria, teriam sido bem mais caprichadas, e quem sabe o jogo tornaria-se mais fácil, óbvio. Mas como eu disse, o jogo foi focado no Oswaldo no primeiro tempo, enquanto ele teve gás, ele até teve, correu bastante, inclusive várias vezes ajudou lá na defesa, com a própria velocidade, se antecipando, tomando bola, salvando chances de ataque do Corinthians. Inclusive teve um até que ele tomou um tranco do Fagner, né, que ia ser um contra-ataque também, que eu acho que ia ser bastante perigoso, né, porque ali ele tinha um campo todo à frente, apesar de ainda estar na nossa área, mas ele estava com o espaço todo aberto, e o lateral que estava marcando ele já tinha ficado para trás, né, tanto é que usou desse artifício, que a arbitragem não considerou falta para amarelo, mas tudo bem. Então, eu acho que o primeiro tempo foi resumido a isso. E tanto no primeiro como no segundo tempo, a gente vai falar daqui a pouco, eu senti falta dos acertos do Romarinho. Ele tentou, fez jogadas, tem aquelas plásticas, negócio de conduzir a bola com a bola no ar e tal, mas ele está faltando acertar o último passe, o último drible, sei lá, está faltando finalizar. E outro detalhe, não sei se vocês perceberam, uma coisa que atrapalhou a gente tanto no primeiro como no segundo tempo, foi só como diz o pessoal amigo do Felipe, foi só o blindado ir embora. Parece que o pessoal deixou de cuidar do gramado do Castelão, né? A bola não está mais rolando, né? E em vários momentos, em detalhes de lances que a gente precisava que ela rolasse, como numa mesa de bilhar, ela pererecou e pegava, mordia tornozelo, mordia canela, e acabava, o lance não fluía do jeito que está. Inclusive no segundo tempo, eu vou logo falar, a gente está no primeiro, o David, eu acho que perdeu um gol carregando a bola por conta disso aí, não querendo passar pano não, porque ele jogou mal pra caramba hoje de novo, mas o gramado do Castelão atrapalhou um pouco hoje também. Ok, concordo. A gente não custa lembrar que o Castelão é um dos únicos, acredito que só existam 2, e o Castelão é um deles, estádios, arenas, que jogam mais de um time, né? Que 2 times jogam. Seria o Castelão, em que jogam Fortaleza e Ceará, e o Maracanã, em que jogam Flamengo e Fluminense. Eu não consigo recordar outra praça esportiva que venha tendo o seu gramado castigado com um uso reiterado, né? Com um uso contínuo de 2 equipes. Na Série A, né? Porque na Série A, a gente o Mineirão está sendo usado também, né? Por América e Cruzeiro, não é isso? Isso. Então, a gente passa para analisar também ali algumas
algumas nuances táticas, e não só, a gente pode também dizer técnica, mas principalmente tática, porque eu acho que uma leitura que o Chamusca deve ter feito, porque muitas pessoas em casa fizeram, é a de que, principalmente com o Oswaldo, inclusive, o Fortaleza estava conseguindo escapar bastante ali pelas costas da última linha do Corinthians, né? Principalmente aquele embate ali entre Oswaldo e Fagner. O Oswaldo conseguiu dar umas 2 ou 3 escapadas por ali. Talvez tenha faltado ao Chamusca uma leitura, e isso é algo que eu pensei desde o início, logo no primeiro tempo, inclusive, de colocar o Carlinhos no jogo, né? Não necessariamente tirando o Bruno Melo, na verdade, podendo colocar o Bruno ali para compor a zaga junto com o Jackson, saindo, portanto, o Wanderson, e permitir que o Carlinhos ficasse na lateral esquerda para que Bruno Melo e Carlinhos pudessem trabalhar em um jogo apoiado junto com o Oswaldo para explorar essa bola nas costas, né? Eu acho que talvez tivesse sido uma leitura um pouco mais interessante, um pouco mais ousada, e se a gente está utilizando essa palavra, menos conservadora, não é isso? O David, que você achou que jogou ruim, eu meio que venho a discordar, porque eu acho que ele foi imprescindível para tentar segurar a bola ali no último terço, segurar a bola no campo de ataque do Fortaleza. Sem o David, eu acho que muitas das nossas finalizações não teriam ocorrido, porque as próprias tentativas, as transições ofensivas malograriam, né? Seriam fracassadas. O David conseguiu, acho que de todos os jogos que ele fez com a camisa do Fortaleza, talvez hoje tenha sido a que eu vi, o jogo que eu vi o David fazer mais ali o trabalho de pivô, né? De pivô e de fazer aquela parede que a gente normalmente acha que só o 9 faz. O David é um cara de um físico muito avantajado e tem essa habilidade, essa vantagem consigo. Talvez uma outra análise que a gente pudesse fazer, Felipe, qual é a que você traz? Eu queria mais complementar um negócio que o Elenilson falou. Ele falou que no primeiro tempo, né, foi melhor que o segundo. Eu digo uma coisa: se a gente foi bem no segundo tempo, foi muito por ineficiência do adversário, né, cara? Porque o Corinthians realmente foi um time que surpreende você, né, negativamente, né? Exatamente. E ainda com um jogador a menos, e a gente tendo a oportunidade de atacar, e a gente não conseguir marcar por pura... Eu nem diria displicência, eu não acho que essa não é a palavra ideal. Eu acho que foi por pura ineficiência mesmo, ineficiência técnica. Porque se, por exemplo, eu acho que se fosse um Wellington Paulista em algum lance ali, talvez poderia ter sido diferente. Mas talvez poderia ter sido diferente. Tô dizendo que vai ser diferente. Esse é o problema. Nós não tínhamos alguém capaz de tentar finalizar aquela bola, ou alguém capaz de entregar uma bola para alguém finalizar. A gente sofreu muito isso hoje. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo, eu até falei um pouquinho na apresentação, deixa de ser coincidência, que está se repetindo, e passa a se tornar um padrão. E o temor que a gente tem é que isso vire uma rotina até o final do campeonato. A gente pode lembrar que nós contra, por exemplo, a gente contra o Botafogo foi quando conseguimos realmente efetividade para vencer uma partida. O Botafogo é uma equipe do Z4. Nós já jogamos com eles 2 vezes. O Goiás é outra equipe do Z4. Nós jogamos com eles 2 vezes. Só falta jogar contra o quê? Coritiba e Vasco. São as únicas 2 equipes que no momento atual, deixando bem claro, no momento atual, eu vejo a gente com a possibilidade de uma vitória. No caso, o Vasco não, né? Como, perdão? Você falou Coritiba e Vasco? Não, no caso, se jogasse com ele, por exemplo, em casa, entende? Eu talvez veria uma quantidade de vitória, porque são adversários que a gente pode olhar para eles e dizer, eles são do mesmo nível, porém para baixo, entende? Um adversário do mesmo nível que a gente enfrentou hoje, não venceu. O próprio Vasco, quando a gente enfrentou eles no jogo atrasado do primeiro turno, enfrentou eles dentro de São Januário, não conseguimos vencer. Talvez no Castelão a gente possa mudar essa história. Mesma coisa o Coritiba, jogando no Castelão pode mudar essa história. Mas são os adversários que eu vejo que a gente pode, talvez, almejar uma vitória. Do jeito que a gente vem jogando, enfrentando um Corinthians, que é uma equipe do mesmo nível ou para baixo, que a gente pode dizer, não tem resultado. Realmente é um cenário que a gente olha para o futuro que a gente fica meio que de mãos atadas, porque se a gente for pensar com positivismo, sei lá, poxa, faltam 14 jogos, se empatar do dia faz 44, a gente se salva. Basicamente é isso. Mas
é um cenário que eu não consigo ser otimista, eu vou ser sincero. No cenário atual, eu não consigo ser otimista. E especificamente falando desse jogo de hoje, mais uma vez, a gente, analisando assim o adversário, a gente vê que o Corinthians é um time que encaixou com o estilo do Mancini, né? A gente falando agora de treinador também, que parece que tem prazer em jogar sofrendo. Né? A gente vê que os caras empataram com o Grêmio, o Corinthians com 2 a menos empatou com o Grêmio. E geralmente quando joga fora de casa, que é onde eles sofrem mais pressão, o Mancini está invicto no Campeonato Brasileiro. A última derrota do Corinthians fora de casa, eu acho que foi aqui no Castelão, pro Ceará, ainda no primeiro turno. Ou foi nesse? Não, foi no primeiro turno, exatamente. Depois que o Mancini assumiu, eles perderam o jogo fora de casa, mas foi pela Copa do Brasil, pro América Mineiro, né, lá no Independência. Mas eu acho que no Campeonato Brasileiro eles não perderam ainda para ninguém fora de casa, não. Parece que eles gostam desse tipo de jogo, que sofrem pressão e tal. Aquele estilo de jogo que o Mancini encaixou com os caras lá, que gosta de jogar se defendendo e, sei lá, jogam para achar aquela bola vadia, né, como costuma dizer. Então, não foi um jogo fácil. Sem sombra de dúvida. Se a gente for trazer aqui os números do primeiro tempo, a gente tem posse de bola de 39% para o Fortaleza e 61% para o Corinthians. Finalizações foram 4 para o Fortaleza, sendo 2 em direção ao gol, e 4 para o Corinthians, sendo 3 em direção ao gol. Escanteios foram 0 escanteios para o lado tricolor e 3 escanteios para a equipe paulista. Aí a gente foi para esse segundo tempo, né? Foi para o intervalo, aguardando. Normalmente a gente sempre tem aquela expectativa do time que tem que buscar a vitória, até pela sequência que o Fortaleza vem vindo. Uma vitória hoje seria assim de extrema importância para que a gente pudesse respirar com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais sossego. E a gente vai contando com uma mudança, né? O time precisa mudar. O Fortaleza estava errando demais o último passe. A gente conseguia sair em velocidade, conseguia chegar cara a cara com o goleiro, mas é como se a afobação, a velocidade, o pique, a energia, o gás acabasse ali e a gente sempre fizesse ou a decisão mais errada, mais equivocada, ou uma finalização sem tanto capricho, sem tanta força. Foi dessa forma que eu vi as nossas escapadas. Aí a gente veio para esse segundo tempo sem alterações. Para mim, o Fortaleza conseguiu produzir mais, principalmente depois da entrada do João Paulo. Eu realmente não venho gostando das atuações do Bruno Melo pela lateral esquerda. Acho que também faltou tirar o Bruno, ou, enfim, fazer aquela alteração que eu falei no início, um pouco mais no início do programa, de dobrar a lateral esquerda, mas eu acho que o Carlinhos tem feito falta pro time. É aquela coisa, é meio complicado dizer de tirar o Bruno, porque o Bruno é aquele amuleto que sempre faz gol na hora que a gente mais precisa, né? Mas em termos do que se espera de um lateral, da maneira como um lateral pode contribuir para o jogo do Fortaleza, eu acho que tem faltado ao Bruno e talvez fosse interessante recorrer ao Carlinhos. Isso vai acontecer porque o Bruno agora foi expulso, né? Então, inevitavelmente será Carlinhos o titular da próxima partida. Eu queria... E o Ronald, que sumiu. E o Ronald também, né, que não apareceu, exatamente. Se eu não me engano, o Chamusca fez 4 alterações? Me corrijam. João Paulo, Yuri... João Paulo, Mariano, Yuri e Ederson, né? Exato. Ele morreu, então, com uma substituição na mão. No caso, poderia ser o Ronald? Poderia, mas, assim, sinceramente, eu já não sei mais como que a gente poderia... como que o Ronald poderia mudar aquele panorama, até porque, em um dado momento, Fortaleza passou a buscar o gol apenas com cruzamentos aleatórios na área, e isso aí a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu queria a análise de vocês desse segundo tempo. Você primeiro, Felipe. Thaís, vou ser breve aqui, porque realmente o segundo tempo foi isso que ele pediu. A gente não viu muita, não diria objetividade, até porque o Corinthians meio que se soltou, né? Levantou as manquinhas ali na segunda etapa, foi para cima. E o Fortaleza realmente só passou a tentar fazer suas jogadas, óbvio, ia pra cima, afinal tá jogando em casa, tem que fazer isso mesmo. Mas a gente só realmente foi pra cima com incisão quando o Corinthians perdeu um jogador. Eu tô até repetindo isso porque basicamente foi isso que aconteceu no segundo tempo.
E como tu bem definiu, a gente só ficou cruzando bola na área. Logo o Fortaleza, que é conhecido por ter várias jogadas, jogadinhas manjadas, que a gente até vive falando isso, né? Um tema que a gente até debateu já uma vez. Poxa, se resumir a isso no final do jogo, a ficar cruzando a bola, jogando a bola na área, torcendo para alguém finalizar. Até eu falei ali, pô, se tivesse jogando contra um time extremamente alto, porque ali naquela altura o Jô já tinha sido expulso, que o Jô é um poste, né? Uhum. Mas mesmo com o Jô fora da partida, a gente tem ali o zagueiro Marlon, que tem 1,84 m, tem o Gil, que tem nada menos que 1,91 m, e ainda tem aquele Gabriel, que tem para lá de 1,80 m também. Então, assim, qual é a estratégia, qual é a inteligência na tomada de decisão quando a gente, com um a mais, passa a recorrer apenas a chuveirinho dentro da área contra um time muito bom de jogo aéreo, né? Exato, e o Cássio, eu já ia falar sobre, porque quando a gente conseguiu finalizar de cabeça, ele fez uma defesa fácil, porque como ele é um goleiro alto, ele tem um alcance muito fácil, entendeu? É claro, o Cássio o Cássio falhou, tem aquelas lances dele de falha, até contra o nosso rival aqui no Castelo ele falhou, mas era quando ele precisava fazer algo mais assim, diferenciado. Se você ficar cruzando a bola na área para cabecear pro Cássio, poxa, é muito difícil você fazer o gol. Ele tem envergadura muito alta, então é muito complicado a gente querer resumir o Fortaleza, que é um time que, como a gente já acabou de falar, um time que sempre se destacou por ser criativo, no final ficar apelando para uma jogada que a gente tem certeza de que é muito difícil de dar certo, ainda mais com um time, como muito bem definiu, alto. Então, chega a ser até um pouco, eu já falei frustrante, mas fica triste também a gente chegar a essa conclusão, sabe? Então, realmente, tem que mudar alguma coisa ali. A gente tem que pensar em algo diferente. Até te falar, se o Wellington Paulista tivesse em campo, poderia ter sido diferente, porque ele tem uma finalização diferenciada em comparação ao restante. Porém, se a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, ainda tem que lidar com esses problemas de Covid. Poxa, um jogador que talvez ajudaria, se fosse jogada aérea, seria o Paulão. Ele ajudaria, talvez. Porque ele tem uma cabeçada muito forte e poderia surpreender ali na área. Mas ele estava no banco. Talvez recuperando de Covid, a gente não sabe ainda qual era o estado físico dele, mas, por exemplo, só um exemplo, é claro, quando o Oswaldo e o Yuri foram diagnosticados, eles, assim que retornaram no primeiro jogo que foi possível, se não me engano, contra o Botafogo, eles jogaram, entende? Não sei se a condição física do Paulão é a mesma, mas eu acho que teria sido muito mais proveitoso, se quer apelar para esse tipo de jogada, que tivesse o Paulão lá na área do Corinthians para tentar finalizar. Afinal, ele já fez gol assim no Fortaleza. A gente sabe que ele sabe fazer gol assim. É uma pena. Realmente. Foi um final de segundo tempo amargo que falta até palavras pra gente definir. Mas enfim, eu vou passar a voz para vocês, porque pra mim, esse segundo tempo não teve outra palavra. Foi frustração e foi muito amargo. Enfim, 2 pontos perdidos em casa. Então, a gente também pode falar desse segundo tempo, e eu acho que um momento chave que precisa ser, cujos desdobramentos precisam ser trazidos aqui no nosso pós-jogo, foi a expulsão do Gil. Eu sinceramente acho que a arbitragem hoje teve muita boa vontade com o Fortaleza. Do Jô, perdão, exato. Jô, Gil, é muito J, muito G. Enfim, eu acho que a arbitragem teve muita boa vontade conosco, eu estava bem temerosa por ser o Braulio, mas aquele lance, suposto pênalti da gente, eu não lembro se foi o Felipe que cometeu, não lembro ao certo, para mim era um lance que talvez cabia a revisão, a chamada do árbitro de campo para revisar o lance na tela, né, e não foi sequer revisado, e teve ali também a própria expulsão do Jô, com um lance de suposta agressão no Felipe, que os ângulos são muito ruins, dá para você ver um movimento, eu até acho que existiu um movimento ali de agressão, mas as imagens eram muito ruins, né? Os ângulos não estavam muito legais para que você conseguisse tirar uma conclusão assertiva, digamos assim. Mas mesmo assim, o Braulio teve a boa vontade, ali no finalzinho eu acho que ele pesou um pouco a mão, ele quis dar uma compensada, porque o Bruno, um cartão amarelo teria resolvido facilmente, não um vermelho direto. Mas enfim, com a expulsão do Jô, a expulsão do Jô foi ali aos 36 minutos, a gente passou 8 minutos sem que nenhuma substituição fosse feita. Fortaleza passou 8 minutos com um jogador a menos, sem mudar de ideia, sem trazer nada de novo, né?
E eu acho que aí teve, talvez, se há alguma parcela de culpa do Chamusca no resultado de hoje, talvez tenha sido essa demora, essa... Eu não sei nem qual o termo melhor utilizar, mas essa passividade, digamos assim, em mudar o time, né? A gente também tem que, nesse assunto, trazer a questão de que, quando ele mudou, ele trouxe Ederson e Vasquez, 2 jogadores que não vêm tendo sequência. Não vinha tendo sequência com ele o Vasquez, e o Ederson chegou a entrar na última partida, mas não vinha tendo sequência com o Rogério Ceni. Nisso, a gente chega a um ponto-chave do nosso clube, do nosso time, do nosso elenco, nosso plantel, e que coincide com a saída nessa quarta-feira de um dos nossos meio-campistas, o Marlon, que estava aqui desde 2018, saiu em direção a Porangabuçu, resolveu pular o muro, e um elenco que já era enxuto passa a se tornar ainda mais. Eu contei, se eu não me engano, a gente tem 27 jogadores no press kit, que a assessoria de imprensa do Fortaleza divulga. Desses 27, 3 são goleiros, então a gente tem ali 24 jogadores de linha no plantel, já com Torres, que era do Aspirantes e foi trazido para o elenco profissional. O Corinthians, eu também fui ver o press kit deles, ali eram 37 jogadores no plantel, ali o que então? 10 jogadores a mais, né? E eu acho que isso vai pesar. A gente tem esbarrado no elenco enxuto que a gente tem, não dá mais para contratar ninguém, e a gente já perdeu mais um hoje, e na hora do vamos ver, o Chamusca teve que recorrer a Vasquez e Ederson, que são jogadores que nem vinham tendo sequência, apesar de haver muito torcedor querendo ver um pouco mais de minutos do próprio Vasquez. O que é que tu acha disso, dessa questão do elenco enxuto e de como isso afetou a partida de hoje, Elenilson, e pode afetar o restante do campeonato para o Fortaleza? Essa questão do elenco reduzido, normalmente poderia até nem preocupar e tal, você até o campeonato de boa, mas o problema é que a gente vive um ano, né, que tem esse problema aí que está afetando de vez em quando todos os times, né? A gente vê o Palmeiras com 10, 11, 12, 19 atletas, sei lá. Tu já pensou um negócio desse no Fortaleza, né? Porque os times que tem 37 jogadores no elenco, 40, beleza, botam aqui, outro acolá, vai empurrando com a barriga, joga, às vezes ganha, né? Jogam até bem, de vez em quando, tal. Mas pelo menos tem gente para jogar isso. Se a gente tiver uma situação dessa, nós estamos numa situação bem complicada. Mas com relação à saída do Marlon, a gente vai sentir falta, mais quantitativamente do que qualitativamente, é verdade. Mas a questão quantitativa, por conta dessas circunstâncias especiais, ela é muito importante no momento. Então, resumindo, é temeroso. Eu acho temeroso a gente ter um elenco reduzido, né, nas circunstâncias que estamos vivendo. Apesar de que a gente já teve uns casos no elenco, né? Já teve o Yuri, já teve... Graças a Deus a gente está tendo casos pingados, né? Não está tendo assim um surto. Né? A gente vê o que aconteceu, por exemplo, agora com o Vasco, essa semana, que tomou uma goleada do rival, os caras, acho que tinham 6... O próprio elenco. Atlético Paranaense. O próprio Atlético Paranaense. Jogador reserva, que foi guerreiro pra caramba na Libertadores, enfrentou nada mais, nada menos que o River Plate lá na Argentina e perdeu com um gol na cobrança de pênalti. Mas a gente não pode ficar... Quer dizer, não pode não, agora não tem jeito, a gente está dependendo da própria sorte, né? Vamos torcer para que essas complicações não apareçam para o nosso lado. Se aparecer, aparece assim. Apesar do Wellington Paulista ter feito muita falta hoje, eu achei, né, que era um jogo interessante para ele, né, mas graças a Deus é só ele e o Paulão voltando, também ficou fora talvez ainda por conta da doença, né, ainda resquícios, mas o medo é só isso mesmo, é só uma quantidade maior do que 3, 4, ou sei lá, 5 jogadores já seria um absurdo, né, esse é o maior problema da nossa limitação quantitativa
do elenco de 24 jogadores de linha. Essa é a minha maior preocupação com relação a isso. E qual é a tua percepção sobre, primeiro, a demora para substituir após ficar com um jogador a mais e as próprias escolhas, né? O fato de morrer, por exemplo, com uma substituição na mão. A demora, eu acho que a gente vai voltar de novo àquele assunto do cara ser conservador até demais, né? Até nisso ele foi, segurou, sei lá, não quis arriscar. Eu acho que ele passou aquela impressão de que ainda não armou a rede, né? Parece que ainda está com o pé atrás. Mas e a gente viu ele utilizando jogadores que o Senna não utilizava, como principalmente o Ederson, né? Acho que, sei lá, para dizer assim, não vou fazer a mesma coisa que ele fazia, eu já estou fazendo muita coisa parecida, vou fazer uma coisa aqui diferente. Né? Não sei, eu acho que... Porque eu não vejo motivo dele ter colocado o Ederson nesse jogo, sinceramente. Mas, assim, eu acho que, mais uma vez, a gente vai voltar a essa questão. Né? Ele ainda está sendo muito conservador e eu acho que ainda não... Ele mesmo não se sente confiança, entendeu? A autoconfiança. Mas principalmente também por conta dos resultados, né? A gente tem uma vitória. Eu acho que se a gente começar a ganhar, quando aparecer uma vitória, 2 seguidas, eu acho que ele já começa a se soltar mais. E ele sabe, a gente no próprio conversar do treinador, no próprio maneira de falar, principalmente nas entrevistas, nos pós-jogos, ele não é um doidinho, né? A gente sabe disso. O Chamusca não é um treinador fraco. Ele é um cara que estuda, que sabe, que entende do riscado. Não tem como a gente ficar também falando, crucificando o cara e vez por outra, fazer comparações com esse treinador. Eu acho que ele ainda está no período, no estágio probatório, podemos dizer assim. Eu acho que, mas daqui a pouco ele começa a receber o salário integral. Perfeito, então. Vamos agilizar e partir para o melhor e pior da partida. Destaque positivo, destaque negativo do jogo contra o Corinthians aqui na Arena Castelão. Vamos começar, então, com o destaque negativo. Você primeiro, Felipe Miranda. Pois é, né? Como escolher um, né? Acho que a gente pode começar assim. Pior que eu não sei se é impressão, não sei se foi por conta dos episódios da semana, mas hoje é claro, eu só adiantando, eu não vou votar nele, mas eu notei o David muito, muito fora de sintonia hoje. É claro, ele teve jogadas em que ele utilizou muito bem o corpo no primeiro tempo, e ele contribuiu para uma jogada muito boa do Oswaldo. Na segunda etapa, eu percebi ele mais desligado que na primeira, e tô pensando bem, lembrando aqui, tô muito tentado a votar no David. Mas eu acho que essas chances que ele meio que ajudou, ou que ele teve intenção de jogar pra cima, meio que limpam essa barra dele. Agora, eu vou utilizar o meu voto para aproveitar, inclusive, fazer uma crítica a um jogador, que é o Juninho. Eu gosto muito do Juninho, eu sou fã dele, sério. Ele pra mim é um jogador que é titular do Fortaleza. Mas por que ainda bate as faltas, gente? Sério, eu não entendo. Por que ele não tenta melhorar nesse aspecto? Eu acho que faz muito tempo que eu não vejo ele acertar uma bola parada, entende? Até a gente brinca e fica discutindo, o Juninho vai ter um bingo, ele vai chutar, vai ter um lance que ele vai chutar de linha de fundo, vai ter um lance que ele vai fazer um field goal, né, vai chutar a bola por cima da trave, vai ter um lance, um escanteio em que ele vai cobrar e não vai para ninguém, e hoje eu consegui completar essa cartelazinha de bingo nesse jogo de hoje. E eu achei muito, muito, muito triste isso, porque o Juninho, como eu já falei, o Juninho é um jogador que eu gosto. Infelizmente vai ser o meu voto. Mas vou aproveitar esse espaço para fazer essa criticazinha a ele. Espero que ele melhore. Gosto muito dele. Beleza, um voto para o Juninho. E você, Lenilson, qual o seu destaque negativo? A gente tem boas opções hoje para conversar. O Felipe falou do David, apesar dele ter sido muito acionado, porque ele é o cara mesmo que se apresenta para o jogo, mas ele errou muito em lances cruciais, né? Tentou driblar o goleiro na hora errada, ou não driblou corretamente, perdeu o gol, errou o passado e tal. Mas, como você falou, pelo menos tentou, né? Então eu também vou isentá-lo disso. O Juninho,
Eu acho que até hoje ele sente tanta saudade do Ricardo Berna. Parece que ele só fazia gol do Berna, né? É incrível, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu vou ficar com o Wanderson. Não que ele tenha falhado num lance crucial, mas ele não passa segurança para sair jogando. Teve uma bola lá que ele tentou dar um chute, sei lá, que foi, não sei se ele chutou com a sola, ele entregou de novo a bola para o jogador do Corinthians no segundo tempo, um lance ali perto da meia-lua. Então, assim, ainda não passou confiança que a gente gosta de ter quando joga, tanto faz ser Roger Carvalho, Quinteiro, próprio Paulão. A gente reclama dos caras, mas a gente sabe, né, que são caras que na hora do pega para capar, eles pelo menos espanam a bola, sei lá, também sabem sair jogando. Então eu vou votar no nosso zagueiro novato aí. Beleza, então. Pois é, pra mim, cara, tipo assim, eu até acho que a gente tem algumas opções que pode analisar, que jogaram abaixo da média, mas foi um jogo tão, assim, ao mesmo tempo que o Fortaleza não conseguiu marcar o Flamengo, ao mesmo tempo que o Fortaleza não conseguiu marcar, o Corinthians, ele pouco também conseguiu produzir, sabe? Não chegou a ter grandes lances de perigo. Teve ali uma bola do Luan, né? Que lembrou bastante o gol que o Luan fez no primeiro turno. E talvez uma ou outra além dessa. Mas talvez justamente por isso eu fico um pouco desconfortável de escolher, nossa, é o pior da partida. A gente não sofreu, né? Digamos assim. Mas achei sim que o Bruno Melo estava abaixo da média. O Bergson, que vinha numa sequência muito bacana no Fortaleza, não jogou hoje o que ele já mostrou que consegue jogar. O próprio Romarinho, você, Lenilson, falou disso. E o Wanderson, para mim... Pois é, o Wanderson, para mim, ele vai ser o meu pior da partida. Não por ter falhado... eu acho assim, ao mesmo tempo que o Wanderson não passava segurança nenhuma, o Jackson parece que puxava a responsabilidade para si e suava como um zagueiro extremamente seguro. Ele até tem sido, mas eu acho que numa dupla de zaga entre ele e o Wanderson, parece que ele ganha um ar de segurança muito maior, entendeu? E para mim o Jackson, inclusive, fez uma grande partida nesse confronto. E eu acho que o Wanderson, ele não tem a capacidade, de fato, de sair com a bola, de desafogar aquela pressão do time adversário. Ele normalmente escolhe o passe mais fácil, o passe mais perto, e só nessa a gente já fica ali naquele medo de se ele vai errar ou não vai. Enfim, desde o jogo passado, eu não teria optado pelo Wanderson. Eu acho que o João Paulo é um jogador novo, que pode pertencer ao Fortaleza, o seu vínculo pode ser prorrogado e pode ser lapidado, e é um zagueiro que a gente poderia usar, né? Está ali, conhece um pouco melhor as ideias do time, e eu não teria ido com o Wanderson, definitivamente, mesmo que Paulão não pudesse voltar. Eu fico aí realmente na dúvida entre Bruno Melo e Wanderson. Eu vou escolher o Wanderson porque o Bruno tá há mais tempo com a gente, eu tenho um carinho maior, então eu vou passar esse pano pro Bruno. O eleito, então, fica por 2 votos a 1, 2 votos pro Wanderson, 1 voto pro Juninho. Wanderson como destaque negativo desse Fortaleza 0, Corinthians 0. A gente vai, então, pro destaque positivo. Vai você, Felipe. Pois é, tu acabou adiantando meu voto aí enquanto tu falava, Thaís, porque vai sendo o Jackson. Realmente, o Wanderson consagrou o Jackson, né? A gente pode dizer assim. Porque ele pra mim, passou essa segurança. Eu vi, quando as bolas chegavam na defesa, até teve um momento, eu não recordo o nome do jogador do Corinthians que estava chegando, e ele conseguiu desarmar de boa, sem fazer falta. Já o Wanderson, quando ele chegava, ele tentava, você percebia que ele não estava se sentindo seguro de dar o bote na hora certa. Isso acabou de umas 2 oportunidades, acabou complicando o Fortaleza. Mas em outros jogadores acabaram fazendo essa função de desarmar. Mas o Jackson realmente ele passou essa segurança e também ele conseguiu transmitir isso para os companheiros. Eu senti isso também. Então, como tu já adiantou, tu já falou do Jackson também, eu não vou esticar muito e meu voto vai ser nele. Perfeito. E você, Lenilson? O Jackson é uma boa opção também. Mas eu tô em dúvida exatamente entre ele, apesar do Oswaldo ter jogado bem no primeiro tempo, mas
o detalhe final não vai me deixar votar nele, assim como o Yuri César também no segundo. Eu vou votar num cara que, quando foi acionado, não falhou, passou segurança e participou do jogo também, como sempre. Eu vou votar no Felipe Alves. Sim, com certeza. O Felipe Alves é um bom nome também. Estava entre os que eu ia mencionar, as menções honrosas, né? Acho que o Felipe quando foi acionado, foi muito, muito seguro, muito bem posicionado, como ele é característico. E também gostei do desempenho do Jackson, gostei da entrada do João Paulo, mas acho que ainda vi muito pouco para elegê-lo o melhor da partida, né? Mas para mim já me encheu os olhos, e eu vou te dizer que eu gostei do Felipe também. Na verdade, eu gostei do Felipe e do Juninho. Eu também tenho essa ressalva quanto ao desempenho, ao aproveitamento do Juninho nas bolas paradas, mas no jogo de hoje eu gostei da nossa dupla de volantes. Eu vou escolher o Jackson também, porque é um jogador que já foi muito contestado aqui entre os torcedores, por desempenhos, enfim, não tão interessantes, e vem, depois dessa sequência que ele vem ganhando, né, o Quinteiro se machucou, e agora até o Paulão, ele vinha fazendo dupla com o Roger se machucou. Então entrou o Jackson junto com o Paulão. Agora nem o Paulão estava, então o Jackson teve que puxar para si o protagonismo da zaga, né? E acho que ele puxou muito bem, acho que ele foi seguro, como um zagueiro precisa ser, como um xerife precisa ser. Então vão 2 votos para o Jackson, 1 voto para o Felipe Alves, 2-1. Jackson, então, nosso destaque positivo dessa partida. Fortaleza 0, Corinthians 0. Aí a gente já se encaminha, né, para o final do programa. Eu agradeço vocês dois pela companhia. Mais algum recado que vocês queiram dar? Não, vamos só ficar na expectativa agora. Futebol, jogo só na outra quarta, né? Que a gente joga nem no dia da tabela, ainda quarta-feira que vem, né? Então, pronto, mais uma semana de trabalho, né? Vamos ver o que a gente vai ver desse Fortaleza na semana que vem. Eu te agradeço por ter, você, querido ouvinte e telespectador, por ter acompanhado a gente até aqui. Eu volto a te pedir para, se você estiver acompanhando a gente no YouTube, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, papoca esse dedo no like, pelo amor de Deus, copie esse link, compartilha o vídeo com todo e qualquer torcedor tricolor que você conhece, sai soltando, disparando nos grupos de WhatsApp. Você que está ouvindo a gente nas plataformas agregadoras de podcast, eu digo mesmo, acompanha a gente na plataforma da tua preferência, acompanha a gente nas redes sociais, compartilha os links dos programas do Glória e Tradição com a torcida tricolor que faça parte do seu ciclo de amizades, e vamos que vamos, né? Que o Fortaleza engrene sob o comando de Chamusca, que é tudo que a gente quer, ter uma reta final de campeonato um pouco mais tranquila, um pouco menos eletrizante. Não quero passar pavor. É isso então, vamos nessa. Salve, salve e até a próxima. Saudações tricolores. Valeu, pessoal.